Bom dia! Começando mais um vídeo. Fala bom dia, Lívia. Bom dia. E hoje nós estamos indo? Pra escola. Hoje não é o primeiro dia, hoje é o segundo dia. E amanhã já é fim de semana. E amanhã já é fim de semana. As aulas aqui começou numa quinta-feira. Foi ontem. Que eles começam na quinta para fazer uma adaptação, apresentar a nova professora, apresentar os novos amigos, né, Lívia? O que você achou do seu primeiro dia de aula? Muito legal. E, gente, a gente esqueceu de mostrar arrumando o meu material. Colocando o nome, né? Na verdade, a gente tá com visita em casa. A minha irmã, que mora na Irlanda, ela foi pro Brasil e agora ela passou 2 dias por aqui pra voltar pra Irlanda. E aí, como a gente tá com visita, não deu pra ficar filmando muito, né? A gente aproveitou pra aproveitar eles. E aí ontem também eu ia filmar o primeiro dia de aula, mas o primeiro dia é sempre muito corrido, né? Olha pra calçada. E aí eu levantei, troquei ela, o Nicolas ficou dormindo com o Lucas. E daí eu não quis fazer barulho pra não acordar ele, não acordar o pessoal que tá lá em casa também. E aí não filmei. E agora a gente tá indo. Em geral, eu não levo ela até a escola. Geralmente é o Lucas que leva e quando a gente leva de carro. Mas hoje eu decidi que a gente vai fazer uma caminhadinha. Tô indo levar. E porque também é perto de casa. E aí eu tô levando ela. O material dela tá aqui também. E bora lá, né, Lívia? A lancheira, já com o lanchinho. E a mochila. E vamos lá. Olá, pessoal! Já se passaram alguns dias, eu abri aquele vídeo com vocês e não terminei, né? E agora, como eu tô aqui nesse momento sozinha, que eu acho que é o momento que eu fico mais em silêncio porque eu tô no trabalho, eu tô com as crianças, né? Pra poder explicar um pouquinho melhor pra vocês, né? Naquele dia eu não filmei mais porque tinha muita gente lá no portão da escola, principalmente muita criança, né? Então não tinha como eu ficar gravando. E também não tinha muito o que gravar, porque eu deixei a Lívia lá no portão, a gente não podia entrar lá na escola. Os únicos pais que podiam entrar eram do pré-escolar, que são os de 5 anos e meio. 5 a 6 anos, mais ou menos. E são as crianças menores, até porque quando é a reunião, né, com os professores, a gente já conhece a escola, já conhece o professor, então também não tinha o porquê entrar. Mas nesses dias eu fiquei pensando que tem bastante coisinhas, né, do Brasil e daqui que mudam. Eu achei interessante vir aqui contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência, do que eu achei diferente, do que realmente as coisas que são diferentes, enfim. Uma coisa que é bem diferente é o ano letivo. O ano letivo aqui começa em setembro, que é uma coisa bem diferente, né? Começa em setembro, depois em dezembro tem alguns dias, acho que é uma semana que para, que é a semana do Natal, Ano Novo. Depois volta, logo assim que passa o Ano Novo já volta. Depois para de novo, na Páscoa, acho que são 15 dias na Páscoa que para. E as aulas depois vão até 30 de junho, geralmente. E aí depois fica de férias julho, agosto e volta às aulas só na metade de setembro. Geralmente volta no dia 13 de setembro, mais ou menos. Depende o agrupamento. O que é o agrupamento? É como se fosse aí no Brasil um bairro, né? E aí tem uma escola que é chamada de agrupamento, uma escola maior, que toma conta de todas as outras escolas desse bairro, que há várias escolas aqui, né? E então vai depender do bairro, né, do agrupamento, o dia que começa as aulas e o calendário escolar referente a Natal, Páscoa, essas outras coisas que eu já havia falado, né? Gente, outra coisa que eu acho
muito legal aqui é que a escola é o dia todo. O que isso facilita muito, porque a gente acaba tendo essa dificuldade no Brasil, para as escolas serem ou de manhã ou de tarde, né? E aí a gente sempre depender de estar com quem trabalha, né? Ter que deixar os filhos com alguém, ter sempre essa dificuldade, né? E aqui não, as aulas começam às 9 horas e vão até às 5h30. Na verdade, eu vou explicar melhor sobre isso. As aulas, elas começam às 9 e vão até às 3h30, tá? Aula mesmo. É claro que nesse período eles param às 11h30 para fazer um lanche, né? E depois eles voltam a ter aula e eu acho que é em torno de 1h eles param de novo. 1h eles param de novo e tem uma pausa de 1h para poderem almoçar, mas eles almoçam na escola, não vão para casa. Depois voltam, tem aula e ficam até 3h30, que é o horário que acaba as aulas mesmo. E depois desse período das 3h30 até as 5h30 é o horário que eles têm atividades extracurriculares. No caso, a Lívia, acho que eu não falei isso ainda, a Lívia ela começou agora no 3º ano. Ela tá com 7 anos, tá? Ela começou agora no 3º ano. E ela faz atividade extracurricular. E o que ela tem na atividade extracurricular? Ela tem desporto, que é a nossa educação física. Tem atividade lúdico-pedagógica. Tem 2 tipos, na verdade, essa expressiva que eu falei agora. Uma é mais voltado para teatro, dança, essas coisas, e a outra é exercício corporal. Não sei muito bem assim, entrar muito a fundo, mas eu sei que as duas envolvem atividade corporal, música, coisas para desenvolver mesmo, sabe? Esse lado assim artístico, vamos dizer assim. O ano passado, ela também tinha nessa atividade extracurricular inglês. Mas esse ano eles já têm na própria grade escolar mesmo o inglês. Porque daí o 3º ano, quando as crianças vão pro 3º ano aqui, as coisas mudam um pouco. As coisas começam a ficar um pouco mais sérias do que no 1º e no 2º ano. O 1º e o 2º ano eles estão naquela fase de alfabetização, depois o 2º ano é para consolidar tudo aquilo que eles aprenderam no 1º, e o 3º eles já começam a aprender mais coisas e as coisas ficarem um pouco mais sérias. Então, esse ano o inglês já entra na própria grade de matérias mesmo. Então, ela tem inglês 2 vezes por semana. Relembrando, o estudo é 100% gratuito, a gente não paga absolutamente nada. Inclusive, uma coisa que é super interessante, que todos os anos, a Lívia já tá no 3º ano e eu ainda não me acostumei com isso, sobre os livros. Eles recebem os livros, no caso a Lívia tem português, matemática, estudo do meio. Esse ano acrescentou inglês, como eu já disse. Nós entramos numa plataforma, que é chamada plataforma Mega. A gente preenche os nossos dados, preenche a escola que ela tá, e eles geram vouchers, que são uns QR Codes, e a gente vai em uma livraria, a livraria de nossa escolha, que seja aderente desse programa, e faz o pedido dos livros sem pagar absolutamente nada. E os livros, eu não vou ter como mostrar pra vocês, infelizmente, porque eu já entreguei os livros, né, na escola. A Lívia usa eles lá e os livros só vêm pra casa quando ela tem tarefa. E os livros, gente, são impecáveis. Você olha os livros assim, parece que eu fui numa escola particular, comparado ao Brasil, e fiz o pedido, comprei os livros mesmo, porque os livros são muito bons, muito bons. E desse ano, como teve o inglês, veio o livro de inglês. O livro de inglês parecia que eu tinha pago um curso pra ela, porque veio um livro com muita qualidade, sabe? Não é um livro com uma capa com qualidade. Na capa de trás, assim, do livro, veio também algumas coisas pra montar jogos, pra fazer atividades mais práticas, que eu também achei super interessante. Então, vale muito, muito, muito a pena. Essa parte do estudo aqui, gente, eu acho que é que eu fico chocada sempre, porque é muito bom, sabe? E o método deles de ensinar também é diferente, tá? Eles não têm o mesmo método de ensinar igual o nosso.
as coisas mudam, até mesmo algumas coisas mudam em questão de letras, por exemplo, o K é capa, que eles falam, o G é G, tá? E tem algumas maneiras também de escrever que são diferentes. E isso foi bom a Lívia começar a ser alfabetizada aqui, porque ela já vai se acostumar e aprender com o daqui. Não é como se ela já tivesse alfabetizada lá no Brasil e viesse pra cá e tivesse que ajustar essas coisas. Eu acho que vai ser mais fácil, eu acho que é mais fácil assim. Porque por mais que seja a mesma língua, gente, acaba surgindo dificuldades, né? Porque geralmente a gente escreve da maneira que a gente fala. E aqui eles têm um português muito correto. Então, automaticamente escrevem correto também. Que mais? Deixa eu pensar o que mais que tem assim de diferente. Olha, outra coisa. A Lívia trocou de professoras, tá? Geralmente, muitas vezes aqui, eles pegam a professora no primeiro ano e vão com a mesma professora até o quarto ano. Com a Lívia não aconteceu isso. No primeiro ano, ela teve essa situação que eu não achei legal. Que foi uma sala mista, era uma professora e dentro da sala tinha alunos do primeiro ao quarto ano. Então foi um ano complicado, porque uma professora, obviamente, não consegue, né, dar a matéria como deve ser para alunos de primeiro ao quarto ano tudo junto, okay? Porque cada aluno está em uma etapa. Então eu vi que isso também trouxe um pouco de dificuldade para a Lívia, mas o bom é que as crianças elas conseguem desenvolver e aprender rapidamente. Mas em questão de professoras, até agora eu só tenho a agradecer a Deus, porque todas as professoras foram assim impecáveis, todas muito atenciosas, principalmente a do segundo ano. A do terceiro ano também me parece ser muito boa, só que é aí que começou as aulas agora, né? Então não consigo dizer muita coisa. Mas a primeira impressão é que ela é uma professora muito boa. A Lívia tem voltado para casa muito feliz também, muito empolgada. Então isso eu falo, acho que quando os filhos voltam assim para casa, a gente fica com o coração muito aliviado, né? Outra coisa legal também é que toda sexta-feira a professora, ela tem um horário, acho que é das 4h30 às 5h30 esse ano, de sexta-feira. Isso é a professora que decide, tá? Mas todos os anos teve isso. Que imagina, se seu filho tá com algum problema, ou se você precisa conversar alguma coisa com a professora, quer colocar alguma coisa em questão, ela fica disponível sempre, no caso, este ano, esta professora, né? Isso vai depender de cada professora. Ela fica disponível em certo horário pra gente fazer a marcação, né? A gente sempre avisa antes e a gente pode ir até lá e conversar com a professora. Meu filho tá com tal problema, o que a senhora acha? E a gente consegue ter essa conversa em particular com a professora, que eu acho super interessante, porque a gente consegue ter esse contato melhor, né? E eu acho que é basicamente isso. Gente, eu tô vindo falando diante do meu agrupamento, de onde nós moramos, tá? Tô vindo falando diante da minha experiência com a Lívia, tá? Porque eu sei que muitas vezes, dependendo do agrupamento, dependendo da escola, às vezes até no mesmo agrupamento, dependendo da pessoa, não é essa mesma experiência, tá? Eu tô falando diante da minha experiência. Então, assim, eu não tenho nenhuma queixa a se fazer, pelo contrário, só tenho a agradecer. Inclusive também com os amigos da Lívia, as crianças sempre foram muito receptivas. A Lívia também tem essa questão também, que a Lívia, ela é uma criança muito aberta para amizades, ela tem facilidade, então assim, ela tem facilidade em ter essa relação com outras pessoas, então acho que isso facilita o trabalho do professor e facilita com que ela faça também novas amizades, mas nós sabemos que não são todas as crianças que são assim. Então, para quem vem para cá com criança, exige muita paciência, exige que a gente tenha esse contato direto, que a gente busque quais são as escolas que tem esse acolhimento, né, que para mim foi muito importante, que era uma preocupação que eu tinha
Então, assim, hoje eu tenho muita convivência com outros pais. Eu sou até representante de sala da Lívia. Eu fui representante, na verdade, desde que a Lívia tá no pré-escolar, que a gente chegou aqui, eu venho sendo representante de sala. Esse ano eu falei que eu não queria, mas as mães pediram, vamos manter, assim foi bom. E geralmente não. Vou ser sincera, o ano que eu tive mais trabalho foi o pré-escolar, mas porque foi um ano que eles estavam finalizando para ir pro primeiro ano, então a gente teve que tratar dos presentes das professoras. Depois teve a questão da praia, que as mães quiseram colocar os biquínis iguais nas crianças, e aí teve mais questões para se resolver. Mas o primeiro ano foi bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, não teve nada assim demais, só foi essa questão mesmo da sala semista. O segundo ano foi bem tranquilo também, inclusive a professora deles era uma professora assim impecável, a gente queria muito que ela continuasse com eles, mas eu sei que essa também me aparenta ser muito boa, então vai dar tudo certo também. E a professora do segundo ano, fazia uma coisa muito interessante, que era, vamos supor, acontecia algum problema na hora do intervalo com eles. De vez dela chamar o pai, a mãe e falar, olha, resolva isso com o teu filho. Não, ela pegava, fazia uma reunião com eles próprios, porque, gente, a gente sabe que criança é normal. Com criança vai acontecer briga, vai acontecer desentendimento, vai acontecer brincadeira sem graça. E se nós, pais, é claro que vai ter situações que a gente vai ter que se envolver, que a gente vai ter que saber. Inclusive a professora também trazia situações contando pra gente, mas as situações já resolvidas. Então como é que ela fazia? Ela montava a sala em outro formato, né? Geralmente num formato em círculo que dava para todos se verem. E cada um contava da sua maneira de ver aquela situação. E ela fazia perguntas para eles. E como vocês acham que a gente deveria resolver a situação? Vocês acham que isso está certo? Vocês acham que isso está errado? Isso vai se repetir? E eles iam respondendo. E eles iam conversando e depois estava tudo bem. E isso é muito interessante. Eu acho que isso é uma prática que, para quem tem mais do que um filho, trazer para dentro de casa também, sabe? Porque às vezes a gente que é pai, a gente acaba se envolvendo, as crianças acabam ficando mais chateadas, porque às vezes a gente pega, no caso da escola, a gente pega as dores dos nossos filhos, e o que se torna mais complicada a situação do que às vezes é. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que deve ter algumas questões que talvez eu não tenha falado, que sejam diferentes, mas é porque eu acho que quando vai passando o tempo, a gente vai também se acostumando, se habituando, e a gente acaba esquecendo, né, do que é diferente do que não é. Mas é basicamente isso, tá? Outra coisa, a única coisa que a gente paga na escola são as refeições, tá? Mas isso é baseado também no escalão, que imagina, o imposto de renda, que diante do que você recebe, né, é colocado um escalão. Isso é para tudo, tá? Não só para essa parte de alimentação, a gente tem que ter um escalão mesmo, mas geralmente a refeição é 1 e pouquinho por dia, tá? A Lívia, no caso, ela vai no ATL, que é uma outra escola, tá? Que eu vejo da minha janela da minha casa, que é uma escola apoio, tá? E lá eles fazem brincadeiras, isso eu pago à parte, tá? Isso também não é um valor assim muito caro, é baseado em cima do nosso imposto, né? Que no caso aqui é IRS. Então assim, não pago muito caro, mas é um valor, mas mesmo assim paga-se, mas eles buscam a Lívia, na hora do almoço, dão um almoço. Se eu preciso que a Lívia fique, imagina um dia que eu só saio às 6 horas do trabalho e a escola terminou às 5h30, né? Eles buscam a Lívia na escola, ficam com ela até 7h30, que é o horário que a escola tá aberta, e eles abrem às 7h30 da manhã também. Então imagina um dia também que eu preciso deixar ela antes das 9h, também posso deixar. E eles fazem esse serviço, então é muito legal. Quando há greves, eles também não fecham para greve, estão sempre abertos também. Depois, quando chega férias, eles têm atividades que é o mais essencial neste momento pra gente,
ter esse GTL é justamente por isso, para a Lívia não ficar as férias todas de cabeça vazia. Então, eles nas férias, eles fazem atividades, fazem passeios, levam pra praia, são 2 semanas de praia, isso também é pago à parte, tá? Mas vale muito a pena, a Lívia sempre volta super feliz. Eu acho que ela tem essa convivência com outras crianças também, fazem brincadeiras, então assim, vale muito, muito, muito a pena. Do que estar em casa, né, gente? Geralmente quando eles estão em casa, por mais que a gente chame, a gente faça atividade, chega um momento que eles vão pra televisão, vão pro celular e eu acho muito importante ter esse convívio, ter esse tipo de atividade. E é isso, pessoal. Já falei demais. Vocês já devem estar enjoados. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. E depois, se eu lembrar de mais alguma coisa que seja importante, eu agrego em outro vídeo, tá bom? E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.